Poderia me explicar tecnicamente a diferença entre as tintas nacionais e internacionais? Aleph, tem duas diferenças principais aí. As tintas internacionais eu estou assumindo que você está falando de marcas que são feitas do hobby, como a Cal, como Scale e como a GSW, a Green Stuff World. Tô assumindo que você está falando dessas tintas aí, importadas. E não tinta importada como no geral. As tintas que a gente usa nacionais, como a Acrylex e a Corfix, que eu não tenho nenhuma em cima da mesa aqui, mas enfim. A diferença é que elas são tintas feitas para artesanato. O que isso significa na prática? Isso significa na prática que elas são tintas que foram feitas com foco de custar barato, porque quem vai comprar essas tintas às vezes vai pintar coisas que são maiores, painéis, madeira, e uma variedade de coisas diferentes, não só plástico como a gente faz, ou impressão 3D, resina impressão 3D como a gente faz. Então, esse tipo de tinta eles fazem para ser barato, para a pessoa comprar em quantidade, tanto que você vê que os potes menores da Acrylex e da Corfix, como esse aqui, ó, são coisa de 37 ml, né? 30 e pouco, sei lá, 37 mesmo. Então, é isso, para ser barato. E sendo barato, quando a gente está falando de tinta, os pigmentos são mais baratos, eles têm que economizar em outras coisas também na tinta, como por exemplo o medium, né? E o que o medium, dentre outras coisas, o que o medium faz? Ele consegue fazer com que o pigmento se espalhe de uma maneira uniforme na tinta, né? Porque a tinta é composta de pigmentos, né? Pigmentos, o medium, né? O medium é um conjunto de outras coisas, componentes químicos, né? Enfim, às vezes não dá nem para saber, porque nem todas revelam isso. E o lance é que essa camada, por ser um medium mais barato e um pigmento mais barato, ela não se espalha de uma maneira muito uniforme quando a gente aplica ela, né? Aí normalmente o que você corrige isso dando mais demãos de tinta tal, ou usando a tinta mais grossa, né? Que essa tinta Acrylex, em teoria, ela foi feita para ser usada direto do pote na maioria dos casos. Só que direto do pote, no nosso caso, é muito difícil de ser usado, porque ela é muito grossa, essa tinta. Se a gente usar ela direto do pote, ela vai criar uma crosta e vai obscurecer detalhes, ou vai deixar o rastro da pincelada, sabe? Você vai passar e vai criar uma texturinha assim. Então, isso significa que na prática, que você vai estar passando essa tinta, vai dar várias camadas, ela não vai cobrir direito, ela não vai... às vezes o pigmento, quando você começa a misturar muito, porque é um pigmento muito vagabundo, ela vai começar a perder a saturação muito rápido, né? Porque é muito difícil você conseguir pigmentos com saturação, quando a gente está falando de cor pigmento, né? Porque existem dois tipos de cores. A cor luz, que são a cor que é emitida pelos raios de luz mesmo, quando você pega um facho de luz branco, que você quebra ele num prisma e você consegue ver as 7 cores do arco-íris, né? Essas 7 cores. E as cores enquanto pigmento, que são as tintas que a gente usa, né? E esse tipo de tinta, quando a gente está falando de luz, é fácil obter saturação. Quando a gente está falando de pigmentos, é muito mais difícil de obter saturação. Então, por isso que influencia a qualidade do pigmento também. Então, na mistura, a gente perde mais rápido essa noção de saturação. E na hora da camada, pelo medium, a combinação de medium e pigmento também não ser muito boa, ela vai espalhar-se de maneira menos uniforme, tá? Claro que depende da cor, porque cada cor pode variar. Então você pode notar que às vezes o vermelho da Acrylex é muito bom, ele cobre muito bem. Já quando você vai pegar o laranja, ele já é péssimo. Você pega um verde, ele é horrível. Ou você vai pegar um outro azul, ele é bom. Então, e aí é isso que dá a diferença. Então, como os pigmentos são diferentes e geralmente focados em ser barato, eles vão ter esse problema aí, né? Quando a gente está falando de tintas do hobby, os pigmentos são um pouquinho melhores, entendeu? E a tinta é mais voltada para esse tipo de coisa. Então, às vezes, ela cobre melhor, ela espalha de uma maneira mais uniforme, tá? E como eu falei, isso é uma coisa de cor para cor. É possível você pegar uma cor da Green Stuff World e comparar com uma da Acrylex, e essa cor comparada com o vermelho da Acrylex, talvez essa aqui cubra pior. Mas é porque é característica de cada pigmento, de cada cor, né? E da mistura de pigmentos. Um ponto negativo que eu vou falar para vocês em relação ainda às tintas artísticas, eu vou jogar uma terceira tinta aqui na brincadeira, na pergunta dele, que as tintas artísticas elas têm o índice de cor, né, que é o código do pigmento que aparece aqui,
E aí a gente pode ter uma noção de qual exatamente é o pigmento que está sendo usado ali. E aí esse pigmento sim é muito melhor, é notavelmente melhor, né? Então é basicamente isso.